Olá, mais um Arte, História e Cultura das segundas-feiras, a nossa rubrica já certa das nossas segundas-feiras. E no mês de março, lembra que eu prometi para vocês em fazer o Arte, História e Cultura com mulheres? Pois é, continuamos com mulheres e hoje vai ser o último dia do mês de março que estamos fechando com as mulheres. Nada compromete eu falar de mais mulheres lá pra frente, tá bom? Mas hoje eu vou falar sobre Artemisia Gentileschi. Ela foi uma pintora e aí ela viveu no século XVII. E ela foi dos pintores que fazem parte da época dos caravaggescos. Quem eram os caravaggescos? Eram as pessoas que seguiram a tradição, a forma de pintar de Caravaggio, louco de pedra, que maravilhoso, que eu amo de paixão, que é uma pessoa que foi uma pessoa que descobriu, porque os gênios são aquelas pessoas que descobrem, né? Vocês já sabem disso, que eu já ensinei para vocês. E ele foi um gênio porque ele começou a fazer, começou a jogar a luz aonde ele queria. Ele era muito naturalista, então, ele era da corrente naturalista, que vinha de Aníbal Carracci. Então, o que ele fez? Ele começou, se por acaso ele quisesse que o foco fosse aqui nesse colar, ele colocava a luz diretamente no colar. Se ele quisesse que a luz ficasse no meu rosto, ele colocava a luz no meu rosto. E tudo, o resto era escuro, mas dava para você ver na penumbra toda a história. Então, Caravaggio foi isso. E aí, o pai da Artemisia trabalhou diretamente com Caravaggio. Ele era contemporâneo de Caravaggio. E aí, ele abriu uma escola de pintores e, logicamente, a filha dele, Artemisia Gentileschi, participou dessa escola. Só que aí aconteceu um fato muito grave na história de Artemisia Gentileschi, que comprometeu toda a história dela em arte. Tá? Porque a gente sempre tem que pensar, lembra que eu expliquei para vocês já, a gente tem que sempre contextualizar o artista no momento histórico em que ele vive. Então, nesse momento, a gente tem sempre que estudar também a história do pintor, a história do escultor, a história do artista, para entender a obra dele. Então, Artemisia, muitas coisas que a Artemisia fez foi uma forma de colocar para fora o trauma grande que ela teve na época que ela estudava com o pai. Isto é, presume-se, e eu acredito que tenha sido verdade, que Artemisia Gentileschi foi estuprada por um estudante do pai, do Horácio Gentileschi. Então, ela chegou a pedir ajuda, tá? Em muitas fontes de bibliografias e históricas escreveram que ela chegou a pedir ajuda para principalmente uma vizinha que eles tinham em cima de casa, e essa mulher não ajudou ela. E aí ela foi estuprada. Só que aí muitas fontes dizem que o pai dela não acreditou nela no primeiro ano. Não foi também tão bem assim, tá? Por quê? Porque o pai dela passou-se um ano ele tentando provar, né, que a filha dele tinha sido realmente estuprada. Por quê? Porque no século XVII, se você não casasse virgem, você era uma prostituta, você não prestava para nada. Então ele passou um ano inteiro junto com ela. Imagina, ela foi vista por duas médicas ginecólogas para atestar que ela realmente tinha sido estuprada. Como nos dias de hoje, lembra que eu faço sempre um paralelo com os dias de hoje? Gente, o que aconteceu com Artemisia Gentileschi no século XVII acontece com todas nós mulheres ainda hoje. Acontece que quando você é estuprada ou quando você é muito grave, você pedir ajuda. Muitas das mulheres pedem ajuda enquanto estão sendo estupradas e as pessoas não ajudam, como aconteceu com a Artemisia Gentileschi. Nós mulheres somos atacadas principalmente em outras religiões, que eu não vou tocar no assunto de religião, que a culpada é sempre a mulher. Então quem é estuprada foi numa forma de querer ser estuprada. E Artemisia sofreu muito nesse século XVII,
e viajou muito também, teve que espairecer, teve que se jogar no estudo da pintura também para ver se mentalmente ela sobrevivia, né? E aí ela veio para Florença e em Florença ela achou nada mais, nada menos a primeira comissão dela, que foi para casa da família Buonarroti. Obviamente Michelangelo já tinha morrido e os sobrinhos e o ramo dos Buonarroti, eles pediram para ela fazer um afresco que até hoje tem lá na casa Buonarroti, que hoje é um museu. Então, desse afresco que ela fez, dessa pintura que ela fez, Cristina de Lorena, grande, maravilhosa, que casou com Ferdinando I dos Médici, viu, gostou dessa mulher porreta, dessa mulher com força, e convidou ela para a corte dos Médici, para Palazzo Pitti, para pintar telas. E aí nasce Giuditta, que mata Holofernes, que quando eu estou apresentando essa tela na Galeria degli Uffizi, se eu não falar que é Artemisia Gentileschi, as pessoas pensam que é Caravaggio. Mas ela trouxe para a pintura essa dor. E quando ela traz essa dor, ela passa para as mulheres dela. E ela sempre faz temas de mulheres fortes, de mulheres decididas, de mulheres... Essa Judite que matou Holofernes, ela simplesmente é uma passagem da Bíblia, onde Judite dá vinho para Holofernes, que era um homem que estava querendo tomar a cidade dela, e ela dá vinho para Holofernes, e aí e ela convida Holofernes para ir fazer sexo. Quando o Holofernes se deita, ela pega e corta a cabeça de Holofernes. Então essa imagem ela é muito forte, bem como Caravaggio fazia as imagens dele muito fortes, muito naturalistas. Então, gente, um pouquinho de Artemisia Gentileschi para vocês, um pouquinho dessa mulher que na pintura achou o caminho para ela se esquecer da dor. Então, mais do que nunca, nesse momento, a gente precisa de um caminho para ficar bem na dor. E eu espero vocês todos os dias ou daqui a uma semana no nosso Arte, História e Cultura. Um beijo e fiquem todos bem.